Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha história. Muita gente tem me escrevido, muitas pessoas perguntam lá nas redes sociais como é que eu comecei a costurar, se eu aprendi sozinha, quem me ensinou. E então hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, eu comecei a costurar, na verdade, à mão, né? Porque acho que todo mundo que começa a costurar, que quer costurar alguma coisa, que tem necessidade, que precisa pregar um botão, precisa fechar um furinho numa roupa, acaba aprendendo a costurar à mão. Nesse caso, foi a minha mãe. A minha mãe me ensinou a passar a linha na agulha, dar um nozinho e fazer as costurinhas para fechar aquelas costuras abertas, às vezes colocar o botãozinho, fazer um ajuste numa roupinha, né? Foi a minha mãe. Mas, para mim, isso não era o suficiente, assim. Eu queria fazer as minhas coisas, eu queria fazer as minhas roupas, eu queria fazer bolsa para mim, eu queria fazer os meus acessórios, porque eu ia nas lojas, não tinha nada que eu gostava. Se eu gostava, todo mundo tinha igual. Então eu queria aprender a fazer para mim, nas cores que eu queria, nos tecidos que eu queria. E aí eu comecei a procurar. Antes de eu costurar, eu já trabalhava com artesanato, eu já fazia muita coisa desse mundo craft, assim. Eu comecei a fazer uns cartõezinhos pintados à mão e que eu vendia nas floriculturas com umas poesias. Eu vendi muito desses cartões, eu vendia R$ 1 cada um, porque eu queria muito trabalhar com artesanato, com arte. Eu cheguei a fazer um curso de arte numa escola de arte aqui em Campinas e no fim arrumei um emprego lá de secretária porque eu queria bolsa e tal, e aí fiz curso de desenho artístico e ao mesmo tempo trabalhava na secretaria, e aquilo para mim foi muito legal porque eu aprendi um monte de coisa, mas eu queria ganhar dinheiro também, né? E eu pensava comigo, nossa, quem é que vai ficar comprando quadro? Quem é que vai comprar gravura? Naquela época, isso foi em 1994, 95, uma coisa assim. E daí depois de um tempo eu comecei a trabalhar fora, em outros lugares, outras lojas, outras empresas, e eu queria muito trabalhar numa loja aqui em Campinas, que na verdade ela fica em Sousas, mas ela era em Campinas, no Shopping Galeria, que é uma loja muito legal, que eu amo de paixão. Todo ano eu mandava currículo para trabalhar nessa loja, que era uma loja de arte e artesanato brasileiro, muito conhecida aqui, né? E depois eu falo um pouquinho dela. E eu queria muito trabalhar nessa loja, que eu achava muito legal, assim. Tinha um monte de artesanato do Brasil, um monte de artesanato indígena, um monte de artesanato mineiro, coisa que eu amava. Eu falava, gente, eu tenho que trabalhar numa loja dessa, eu tenho que fazer isso. Mandei vários currículos por anos, até que um dia a Catarina me chamou. Essa loja é Aves Rara. Ela ficava no Shopping Galeria e ela foi crescendo até ir para Sousas e virar o Ecomercado. E aí lá, quando eu fui para o Ecomercado, eu já fazia umas bijuterias à mão, trabalhava com tecido, trabalhava com fuxico, com crochê, com bordado, e eu fazia algumas peças e vendia na loja. E eu queria fazer mais coisas, assim. E eu queria fazer umas coisas grandes que levavam muito tempo para ficar costurando a mão, para ficar bordando a mão. Falei, gente, eu tenho que aprender a costurar. Não é possível esse negócio. A minha avó costura, minha mãe costura, minhas tias costuram, como que eu não costuro? Falei, não, não é possível. E aí pedi para minha mãe tinha a máquina dela, Singer, pretinha, intocável, não deixava ninguém encostar. E a minha mãe falava: não, você não vai saber fazer isso, você vai quebrar, você não vai saber como é que liga, vai quebrar minha máquina. Não, não sei, eu vou pensar no seu caso. É bem assim que a minha mãe fala. E aí eu falei: não, eu só vou fazer um negocinho pequenininho, não sei o que, só para eu ver como é que é e tal. E aí a minha mãe me ensinou algumas coisinhas pequenininhas
E aí tem até uma história engraçada que eu conto para todo mundo, as minhas alunas todas de Barão já conhecem, todas as alunas que eu já tive, assim, mais de 200 alunas, 300, sei lá, nem lembro mais, que a minha mãe, ela disse para mim que a máquina dela não enchia bobina e que eu tinha que encher a bobina da máquina na mão, né? As canelinhas, os mineiros, nós mineiros, assim, filhos de mineiros, a gente chama a bobina de canelinha. E aí eu falava, gente, então tá bom, né? E eu ficava enchendo a bobina na mão, vocês acreditam? Porque minha mãe falava, não, a minha máquina não enche bobina. Não, não enche, não sei onde enche. Porque na verdade a minha mãe queria ter o cuidado com a máquina dela, não queria que eu mexesse, não queria que eu quebrasse. Porque quando eu pisava no pedal, a minha mãe falava, nossa, você mete o pé, você vai quebrar minha máquina. Era aquela coisa assim, né? E ela ficava apavorada de medo de eu quebrar a máquina dela. Imagina uma Singer. Singer, entendeu? E aí, Singer não quebra, né, gente? Aí, eu peguei... Eu fazia feira de artesanato, isso foi depois de um tempo, e eu fazia feira de artesanato no centro de convivência, porque tudo quanto é feira dessa cidade, dessa região metropolitana de Campinas, eu fiz, né? Então, fiz centro de convivência, fiz Sousas, fiz Castelo, fiz várias feiras, né? Feira Hippie, conhecida aqui em Campinas como Feira Hippie. Então, eu tinha minha banquinha lá, e aí tinha uma amiga costureira lá, que a gente trocava coisinhas assim, trocava ideias, sugestões. E um dia eu conversando com ela, eu falava, nossa, Fátima, costurar é tão legal, né? Parece que é uma coisa assim, a gente vai costurar o resto da vida, né? Sou apaixonada, tal. Pena, né, que a máquina de costura não enche bobina. Aí ela, como assim não enche bobina? Não, toda máquina de costura enche bobina, Fabiola. Que máquina que é a sua? Eu falei, uma máquina Singer da minha mãe, aquelas antiguinhas, tal, não enche bobina. Não, mas não é possível, é claro que enche bobina. Eu falava, não enche bobina. Eu falava, Fátima, você não tá entendendo, a máquina da minha mãe não enche bobina. As outras podem até encher, mas a da minha mãe não enche. E aí ela falava, Fabiola, não, Fabiola, sua mãe deve estar com medo de você quebrar. Mas enche sim. Chega em casa, tira uma foto do celular da máquina toda que eu vou te mostrar. Vamos lá em casa que você vai mexer na minha e eu vou te mostrar como que enche bobina. Eu falava, ai, Fátima, não acredito, porque eu perco um tempo enchendo bobina na mão. E ela falou, não, vamos lá que eu vou te ensinar. E aí vou te ensinar como colocar viés, e vou te ensinar umas coisinhas, e daí você já vai aprender a fazer umas coisinhas básicas. Pelo menos umas bolsinhas você vai fazer. Aí eu falei, nossa, que legal. E aí fui na casa dela, ela muito carinhosa, a Fátima, que também trabalha com patchwork, ela tem uns trabalhos lindos. E, se eu não me engano, ela ainda tá fazendo a feirinha aqui em Campinas. Agora não, porque tá tendo Covid, mas ela faz sim. Muita coisa linda. Ela trabalha com um monte de bonecas lindas, um monte de coisa linda, assim. E aí eu fui na casa dela e aprendi. Quando eu vi que a máquina enchia a bobina, gente, foi uma coisa. Eu tive paz no meu coração. Vocês não acreditam, assim, porque eu falei, meu Deus, eu falava, mas a minha mãe, meu Deus. Sildete! Não acreditei. Cheguei em casa. Falei, ai, meu Deus, nem vou falar nada. Mas aí, né, embola que embola daqui, embola de lá, que nem máquina de costura mesmo. Minha mãe resolveu deixar eu encher as bobinas na máquina dela, até porque não tinha outro jeito. Porque eu fazia umas carteiras, umas bolsas, eu tinha uma coleção na minha banca de 70 itens. E eu precisava fazer vários tamanhos e cores de cada item para eu ter, né, na banca para vender variedades, né? Eu não podia ter uma peça de cada, né? Porque eu fazia uma feira enorme em Campinas. E aí eu comecei a fazer e comecei a colocar viés nas minhas peças. Depois até vou mostrar para vocês. E depois também eu vou ensinar vocês a encher bobina na máquina de costura. Vou ensinar vocês a colocar viés também. E vou mostrar para vocês em qual máquina eu costuro e tudo mais. Mas, então, foi assim que eu aprendi a costurar. Eu comecei a costurar
E isso já foi, assim, tipo 2010, não, 2012 mais ou menos, eu já estava costurando. E aí, quando eu comecei a dar aula de costura, foi quando uma amiga via uma coisa minha, ai, como que você faz isso? Ai, me ensina, tal. Eu falava, gente, mas eu não sei, eu aprendi sozinha, como é que eu vou ensinar uma pessoa a costurar? Eu aprendi mais ou menos, eu não tenho noção nenhuma de técnica, eu sei ligar a máquina e sei fazer o negócio funcionar, mas eu não tenho uma teoria, né? Eu tenho a prática, né? E aí, e várias amigas querendo aprender assim, colocar um elástico numa roupa, fazer uma pecinha, e eu assim, devendo isso para elas, e aí o Christian Matias, meu amigo querido, coração, meu irmãozão, falou assim, Bibinha, que ele me chama de Bibinha, monta um programinha, um cronograminha de começo, meio e fim para ensinar uma pecinha que ensina para as amigas, assim, só para, né, cobra um precinho assim e tal, né? E aí ele me deu a ideia, me ajudou até a montar esse cronograma de aula, né, de 4 peças, começo, meio e fim de cada uma, e isso virou um boom, assim, né, assim. E aí 1 ano, mais ou menos, já tinha dado aula para 200 pessoas, assim, bonitinho, com contratinho, aulinha, uma aula semanal, tal. Isso 2012, 2013, hoje 2020, eu tô aqui agora, que eu vou começar a fazer esse negócio online, vamos ver se vai funcionar. Então é tudo muito assim de prática, de pesquisa, de estudo, de aprender com uma pessoa, com outra, foi indo e foi assim que eu aprendi. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu quero muito assim ajudar vocês a costurar. Não é um bicho de 7 cabeças, é muito legal, é muito fácil, é muito prazeroso, é muito tranquilo, faz a gente muito feliz, é muito bom. Então eu vou fazer vários vídeos, porque agora eu virei youtuber, então vou fazer vários vídeos e vou mostrar para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês puderem me seguir, eu agradeço. E é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!